No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o juiz federal Antônio César Bochenek, ex-presidente da AJUF. Ele é juiz federal desde janeiro de 2000, doutor pela Universidade de Coimbra, Portugal. Nós vamos conversar sobre a troca de experiências da nossa Justiça Federal com países latinos e também com os de língua portuguesa. Vamos conversar ainda sobre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e sobre a atuação, planos e projetos do Conselho da Justiça Federal. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Doutor Bochenek, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Justiça para Todos. Eu agradeço a oportunidade. Doutor, vamos começar falando sobre o encontro de diretores de escolas judiciais de língua portuguesa. Que encontro foi esse? A Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, promoveu esse evento, que é justamente uma forma de congregar as pessoas que estão responsáveis pelas escolas das magistraturas dos países, tanto de língua portuguesa, aqui o Brasil e os países africanos e Portugal, como uma forma de trocar experiências, verificar o que está acontecendo e melhorar, sobretudo, o trabalho das escolas judiciais. Quais foram os principais temas discutidos nesse evento e o principal objetivo? Os principais temas foram a ética, a integridade, a utilização das mídias sociais pelos magistrados e também formas de avaliação do conteúdo aplicado por essas escolas aos juízes. De que maneira os juízes ficaram mais capacitados e isso reverteu em proveito da própria prestação jurisdicional. Estiveram presentes representantes de países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique. Esse contato, com esses países, com esses representantes, contribui de que forma com a nossa justiça? A língua portuguesa é uma das mais faladas no mundo e nós temos em todos os continentes países que falam a língua portuguesa. E todos estiveram aqui representados em Brasília, na Infam, nesse evento. Isso é muito importante porque os problemas hoje com a globalização, eles são parecidos, né? As redes sociais, por exemplo, estão em todo lugar. A ética, são questões que estão relacionadas ao mundo todo. E essa troca de experiências, ela é fundamental para que a gente possa verificar que alguma coisa que está sendo feita nesses países, a gente possa aplicar no Brasil e vice-versa também, né? E nesse encontro também estiveram representantes das escolas judiciais da França e da Espanha, em que pese o evento era direcionado para a língua portuguesa. Mas essas experiências são ricas, profundas e que realmente contribuem para o melhoramento do aperfeiçoamento dos magistrados. Pois é, eles contribuem com a gente. E a justiça brasileira, de que forma que contribui com esses países que participaram? A justiça brasileira é grande, nós somos mais de 200 milhões de pessoas, nós temos 90 tribunais em todo o Brasil, então também há experiências ricas, né, e contribuem, de certa forma, para o aprimoramento dos outros países. E nós temos um estágio mais avançado das escolas de magistratura europeias, porque começaram antes, e as magistraturas africanas, asiáticas, né, como o Timor-Leste, por exemplo, elas estão um pouquinho mais atrás ainda, né, nesse processo de formação das escolas. Então, tudo isso vem contribuir para equilibrar essas forças e essas experiências são ricas, porque revelam, sobretudo, o encaminhamento e o melhoramento da justiça brasileira e que pode ser levado para esses países também. Doutor Bochenek, o senhor falou que esse evento foi promovido pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Fala um pouquinho sobre essa instituição, o papel dela, a importância dela para a magistratura. No Brasil, então, as escolas de magistratura eram ligadas principalmente às associações de magistrados. Isso até 2004, quando houve uma reforma constitucional, uma reforma do judiciário, que estabeleceu que a escola de magistratura é uma entidade ligada aos tribunais. E a Infam é uma entidade que congrega todas as escolas de magistratura e todos os tribunais. Ou seja, é um órgão agregador e de forma a formar o planejamento e organizar todo o sistema de formação de magistrados e aperfeiçoamento de magistrados. Então, desde 2005, existe a Infam, que congrega tanto os juízes federais quanto os juízes estaduais. Então, todos os tribunais estaduais e federais têm as suas escolas, realizam seus cursos específicos e a Infam é uma entidade maior que congrega todas elas. E a Infam acompanha o avanço tecnológico, né? Hoje ela promove cursos
pelo ambiente virtual. Qual a importância disso? Os juízes estão espalhados por todo o Brasil. E você deslocar esses juízes a Brasília ou uma outra capital tem um custo, né? Tem um custo financeiro, mas também tem um custo do tempo do deslocamento. E alguns cursos, então, a IFAM utiliza a metodologia de ensino à distância, são importantes porque o juiz pode fazer no computador, na sua casa, ou mesmo no lugar de trabalho. E isso é importante porque aperfeiçoa e um curso pode ser feito para todos os juízes, né? Porque não há limitação de número de pessoas no curso online. Então essa é uma metodologia, como nós vimos nesse evento, muito utilizada na Espanha, na França, em Portugal já, e também aqui no Brasil. E sem dúvida, isso permite que os juízes possam estar se capacitando. Tanto o juiz de uma grande capital como São Paulo, Brasília, como o juiz do Amazonas, do estado do Nordeste ou mesmo lá do Rio Grande do Sul. Dr. Bochenek, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a entrevista com o juiz federal Antônio César Bochenek, ex-presidente da AJUF. Voltamos em instantes. Até já! Voltamos a falar com o juiz federal Antônio César Bochenek, ex-presidente da AJUF. Dr. Bochenek, no primeiro bloco a gente conversou sobre esse intercâmbio da Justiça Federal com os países de língua portuguesa, mas esse intercâmbio não para por aí, tem também aquela troca com os países latinos, né? E, falando nisso, um evento muito importante que foi o primeiro encontro internacional em Buenos Aires, na Argentina. Como é que foi esse encontro? Foi bom? A AJUF sempre teve um sonho de realizar um encontro internacional, ou seja, realizar em um outro país um encontro de juízes federais. E esse ano, né, que passou, realizou-se o encontro em Buenos Aires. E o encontro foi muito produtivo. Primeiro porque houve um intercâmbio com a Associação Coirmã, que também se chama AJUF na Argentina. É uma associação recém-criada em 2017 e congrega os cerca de 400 juízes federais argentinos. E então essa troca de experiências, teve uma tarde de estudos, foi muito importante porque revela que os problemas e as questões federais argentinas são semelhantes às brasileiras. E esse convênio permitirá, sobretudo, uma troca de experiências, inclusive acadêmicas e profissionais, entre juízes argentinos e brasileiros. Então, realmente essa foi uma das grandes novidades do evento, até por conta da Associação Argentina ser nova, recém-criada. Também foi possível, né, realizar um convênio e realizar um evento dentro da Universidade de Buenos Aires, né, o curso da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, onde os professores catedráticos também estiveram, puderam falar um pouco, pudemos conversar um pouquinho com os professores da Universidade de Buenos Aires, porque isso é importante, porque o aprimoramento, o aperfeiçoamento, a qualificação dos magistrados é fundamental dentro desse processo. E também com isso houve uma parte institucional, até o presidente do Supremo e alguns ministros da STJ estiveram também participando dessas atividades. Inclusive houve uma visita à Suprema Corte do presidente do Supremo, o ministro Toffoli, e nesse sentido houve realmente uma integração entre aquilo que a Justiça Federal Argentina faz e a Justiça Federal Brasileira faz. E que certamente no futuro poderá ser importante porque colegas juízes poderão ir para a Argentina, juízes argentinos vir ao Brasil, e essas trocas de experiências sempre são ricas e profundas dentro de um sistema de justiça que cada vez é mais globalizado. E por que escolher a Argentina para esse primeiro evento? A Argentina é um país próximo, né? A Argentina tem uma federação também, então tem juízes federais, né? Não são aqui na América, é México, Brasil e Argentina que teriam juízes federais. Os outros países são países menores, são países que nós chamamos unitários, não tem uma federação. Então é pela similitude, pela proximidade e pelos laços que ligam Brasil e Argentina.
Cooperação jurídica no Mercosul e também a comparação das legislações dos dois países foram temas tratados durante o evento? São temas que são importantes e que a cooperação judicial realmente ela é muito importante. Veja, por exemplo, na Operação Lava Jato, né, ou essas decorrentes da Polícia Federal. A cooperação jurídica internacional é fundamental para que possa se desvendar os crimes e punir os responsáveis. E a cooperação jurídica internacional, principalmente aqui entre Brasil e Argentina, que tem uma fronteira direta, ela é fundamental, porque ela ocorre mais vezes. Então, esse foi um tema, e é um tema de estudo constante, e para a Justiça Federal ela é muito importante, por conta de que a Justiça Federal justamente resolve crimes que transcendem um ou mais países, e nós temos uma fronteira muito grande com a Argentina, ali em relação aos estados brasileiros do Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o convênio que foi firmado com a AJUF Argentina, que vai permitir uma troca entre os associados. O convênio visa, sobretudo, de fortalecer e dar uma sinalização de que é possível, né, tanto os juízes brasileiros irem à Argentina, participarem das atividades da AJUF Argentina, dos eventos, e também participarem de atividades acadêmicas da Universidade de Buenos Aires. E, do outro lado, a recíproca também é verdadeira. Quando tiver eventos da JUF, atividades da JUF, encontros realizados pela JUF, os juízes argentinos poderão vir para cá. Também, eventualmente, alguma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de funcionamento do sistema judicial que possa ser feita, os juízes podem, então, fazer esse intercâmbio, né, de ideias e, principalmente, visitar e conhecer mais, e para que todas as justiças federais brasileira e argentina possam prestar um serviço melhor à população. E nesse encontro o senhor percebeu que alguma ação desenvolvida pela JUF, pela Magistratura Federal, já chamou bem a atenção dos argentinos? Exemplo, nós temos um processo eletrônico bem avançado, um processo administrativo também eletrônico bem avançado. Eles ficaram muito interessados em conhecer mais e, por que não, até adotar as mesmas práticas. E também os argentinos têm uma rica produção de textos jurídicos que são importantes e que vêm aprimorar também e que pode aprimorar também nosso trabalho, nosso trabalho dos juízes federais. Então, nesse sentido, né, já foram estabelecidos alguns contatos, alguns juízes brasileiros pegaram contato dos juízes argentinos, e isso vai certamente fortalecer, né, dentro de cada uma das áreas. Tem juízes criminais, juízes civis, tem juízes tributários, então esse intercâmbio realmente é importante para que a gente possa avançar cada vez mais e não só ficar restrito ao Brasil. E essa experiência motiva outros encontros, né, doutor? Certamente, eu acho que os juízes que lá estiveram na Argentina puderam conhecer eventualmente a prática do dia a dia da AJUF Argentina, puderam estar na universidade, verificar como é que funciona a universidade, conhecer também a estrutura e o funcionamento da universidade, e isso certamente impulsionou e vai impulsionar a realização de novos eventos, né, para que a Justiça Federal Brasileira também seja conhecida nesses países e aproveite boas experiências para que seja trazido para o nosso país. Doutor Bochenek, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a entrevista com o juiz federal Antônio César Bochenek, ex-presidente da AJUF. Voltamos em instantes. Até já! E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Antônio César Bochenek, ex-presidente da AJUF. Doutor Bochenek, vamos falar um pouquinho agora sobre o Conselho da Justiça Federal, o CJF, que é responsável, né, por toda a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal. Qual é a composição desse conselho e qual o objetivo desse grupo? O Conselho da Justiça Federal é um órgão que surgiu junto com a Justiça Federal. E ele tem por determinação constitucional fazer a organização administrativa da Justiça Federal. Inicialmente, a Justiça Federal estava instalada nas capitais dos estados,
né? E então a centralização administrativa vai ocorrer aqui em Brasília, ocorre no Conselho de Justiça Federal em Brasília, com a destinação de recursos para essa Justiça Federal. Posteriormente, a Justiça Federal se interiorizou e várias cidades do Brasil passaram a contar também com a Justiça Federal. Então, essa divisão administrativa da Justiça Federal faz com que cada estado tenha um diretor do foro, como nós chamamos, que fica na capital de cada estado, e ele é responsável pelos contratos, pela licitação, pela organização da Justiça Federal daquele estado. Mas há e é necessário um órgão centralizador, que é o Conselho da Justiça Federal, que possibilite, então, verificar essas questões de uma forma organizada, uma forma homogênea, em que um estado não receba mais e outro menos, mas de maneira que os recursos da Justiça Federal sejam, então, divididos de uma forma igualitária e atendendo aquelas questões relacionadas às exigências que a Justiça Federal de cada estado tenha. Então, nesse sentido, é um órgão que está previsto na Constituição. O Conselho da Justiça Federal, ele vem fazer essa organização e, principalmente nos últimos anos, tem desenvolvido projetos, né, para congregar, organizar e planejar a Justiça Federal. Então, o Conselho tem essa função essencialmente administrativa. Ele é composto pelo presidente de cada um dos 5 tribunais regionais federais, que trazem os problemas dos seus estados, das suas regiões, e também por 5 ministros do STJ. Né, o seu presidente, o vice-presidente, mais 3 ministros do STJ e os 5 presidentes dos tribunais, então 10 pessoas compõem o Conselho da Justiça Federal. A AJUF, Associação dos Juízes Federais, tem um assento lá também com direito à voz, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil. Então essa é a composição e o objetivo do Conselho da Justiça Federal. E falando do Conselho da Justiça Federal, não há como não falar dos centros, do Centro Nacional e dos Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal, que fazem parte do CJF. Eles que são responsáveis por monitorar e identificar as demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade. Qual que é a importância da criação desses centros, doutor, e desse trabalho em geral? Os Centros de Inteligência da Justiça Federal é algo novo, né? É algo recente, não tem 5 anos o início do debate do tema e 2 anos a implantação e a efetiva produção de resultados. Mas o centro, o que consiste? Né? Consiste numa reunião de juízes, desembargadores, servidores que pensam a Justiça Federal, que verificam lá em cada localidade um problema que é repetitivo, um problema que não existe só naquele local, né? Ou um tipo de demanda que existe no Brasil todo. E de uma forma coletiva tenta resolver esses problemas ou dar encaminhamentos, orientações para aquilo que é a nossa atividade principal. Então os centros, eles são muito importantes porque é uma forma, sobretudo, inteligente de tratar os problemas judiciais e administrativos. Ou seja, que a gente tenha uma prestação jurisdicional melhor, mais rápida, mais eficiente e que não desperdice recursos públicos na repetição de tarefas que podem ser resolvidas, por exemplo, coletivamente ou que podem ser agilizadas. É, sobretudo, uma forma inteligente, como eu mencionei, mas é uma forma de você resolver os problemas conversando com as instituições e, sim, fazer ou mais com o mesmo de recurso que se tem. Então, os centros têm essa característica de flexibilidade, não é um centro específico, não é uma comissão específica, mas tem essa flexibilidade de trazer o problema que está lá na base, que está lá na Justiça Federal de uma cidade qualquer, trazer a nível nacional e propor medidas e sugestões que solucionem esse problema de uma forma mais eficaz. Essa é a lógica e os resultados são fantásticos. Por quê? Temos um problema um problema X, que é um tipo de demanda. Então, os centros podem orientar, fazer com que esse processo, essa demanda possa ser julgada pelos tribunais superiores, pelo hoje nosso sistema de precedentes, já ter uma solução mais rápida em todo o Brasil. Então, esse é só um exemplo das notas produzidas, do trabalho do Centro de Justiça Federal, que são excepcionais e fantásticos, tanto que o próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já está estudando para que seja implantado também na Justiça Estadual,
porque é uma forma, sobretudo, inteligente, moderna, eficaz e eficiente de resolver os conflitos, principalmente aquelas questões que podem ser e devem ser resolvidas internamente no âmbito da própria Justiça Federal. Tem ainda a Turma Nacional de Uniformização, a TNU, né, que ela é responsável por processar e julgar pedidos de uniformização de interpretação de leis federais, quanto à questão de direito material fundado em divergências das turmas recursais. Agora eu queria que o senhor explicasse na prática, de forma simples, qual que é o trabalho da TNU. A TNU, a Turma Nacional de Uniformização, ela julga esses recursos, como você mencionou. Mas o que ocorre, né? Os juizados especiais julgam essas causas de menor complexidade, a maioria são ações previdenciárias, são julgadas por juízes em primeira instância. Se tiver algum recurso, vai para as turmas recursais. Só que as turmas recursais também podem ter entendimento divergente. Respeito, a pensão por morte. Não, aqui é procedente, na outra lá é improcedente. Só que o direito que regula a pensão por morte é um direito federal. É um direito aqui da Câmara Federal, do Congresso Nacional, do Senado Federal. E não é possível que juízes entendam que umas pessoas possam ter direito e outras não. Então nós precisamos ter uma uniformização desse entendimento. E no âmbito dos juizados especiais federais, a uniformização é feita pela Turma Nacional de Uniformização, que é composta por 2 juízes de cada tribunal. Então são 10 juízes e é presidido por um ministro do STJ. Por que do STJ? Porque o STJ tem esse papel de uniformizar o direito federal no Brasil. E aí essa decisão, então tem decisões, um procedente e um improcedente. Chega, a turma decide, não é procedente ou é improcedente. E aí retorna esses processos para a turma para ter uma uniformidade de entendimento, como você falou, de direito material. Ou seja, não é possível que o mesmo cidadão brasileiro tenha uma resposta negativa e um outro positivo sobre o mesmo aspecto de direito. Então é justamente para uniformizar e evitar injustiças que a Turma Nacional de Uniformização trabalha e tem essa, então, função constitucional. Agora eu queria que o senhor falasse de um convênio, né, importante também, que foi firmado entre a Secretaria de Tecnologia da Informação do CJF com a Secretaria da Receita Federal, que vai permitir disponibilizar informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas aos TRFs e também ao STJ. Queria que o senhor explicasse que convênio foi esse, o objetivo e a importância dessa iniciativa. Este é, sobretudo, um exemplo de inteligência, né, que os centros de inteligências levam até a administração para que possa solucionar um eventual problema. Ou seja, né, os juízes precisam consultar os dados da Receita Federal. O que acontecia antigamente? O juiz fazia um ofício, né, um servidor fazia um ofício, encaminhava a Receita recebia, alguém respondia esse ofício e mandava para a Justiça Federal. Veja o trabalho, o custo disso. Os sistemas são públicos, né? O sistema da Receita Federal, o sistema é público. Todo serviço público tem que dar publicidade aos seus atos de forma transparente, está na internet, tem a lei de acesso à informação. Então, quando o juiz precisa de algum endereço, alguma informação da Receita Federal, ele não precisa mais pedir isso à Receita. Ele mesmo e os seus servidores vão entrar no sistema da Receita e ter os dados e as informações. Então, nada mais é do que uma forma de agilizar os procedimentos e todos são servidores públicos, todos têm acesso, inclusive têm acesso a muitos dados, as próprias as pessoas podem fazer isso, de forma de agilizar e evitar o retrabalho, evitar custos e, sobretudo, dar maior eficiência à prestação jurisdicional. Então, demandas como esta, os centros de inteligências detectam e fazem com que sejam emitidas notas e essas notas, né, e essas questões são levadas à administração, quem está nos cargos de administração, para que tome medidas como esta, celebre convênios, e esses convênios são importantes para a própria prestação jurisdicional realizada de forma ágil. E quais são os planos e projetos do Conselho da Justiça Federal para o próximo ano? Todo ano o Conselho da Justiça Federal ele lança um edital em que as pessoas podem, inclusive, se manifestar a respeito de temas prioritários. O próprio Conselho e os tribunais têm também planejamentos estratégicos, ou seja, você busca medidas a serem realizadas para frente, planeja o futuro. E nesse sentido, né, a congregação desses fatores faz com que a Justiça Federal continue a desenvolver atenções prioritárias ao
principalmente ao combate aos crimes de corrupção, aos crimes contra a administração pública. Essa é uma das exigências, um dos planos, que as operações continuem, porque a população também tem demonstrado que esta é uma medida necessária para que o país possa avançar ainda mais. De outro lado, os planejamentos seguem no sentido de trabalhar para que nós possamos realizar mais com menos, porque a crise orçamentária do serviço público em geral está presente. Então nós precisamos criar medidas alternativas, como os dos centros de inteligência, para que a gente possa resolver de uma maneira mais rápida e eficiente as questões relacionadas à Justiça Federal. Dr. Bochenek, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no programa Justiça para Todos. Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a nossa Justiça Federal e que o objetivo é que a justiça seja para todos. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.